RCVPA, Rádio Comunitária Voz e Ponta d'Água, na cidade da Praia, Cabo Verde. RCVPA. Informar para integrar. Informa para Integra é programa que tem como objetivo informa e integra imigrantes sobre seus direitos, deveres e serviços na sociedade cabo-verdiana. Informar para integrar. Ali na Rádio Comunitária Voz e Ponta d'Água, para você tudo de imigração. No ar, programa Informar para integrar. Informa para integrar. Esse programa visa informa, integra imigrantes e promove interculturalidade, enquadrado no projeto CUP for Int, implementado para a Alta Autoridade para a Imigração, conjuntamente com o Alto Comissariado para Migrações de Portugal, Instituto Universitário de Lisboa e Instituto Politécnico de Bragança. O projeto CUP for Int reforça a integração de imigrantes através de cooperação entre Portugal e Cabo Verde e tem apoio financeiro da União Europeia, cofinanciado através de mecanismo de parceria de imigração para ICMPD. Esse conteúdo de programa é de exclusiva responsabilidade de intervenientes e é que pode, em nenhum caso, ser considerado como refletindo a posição da União Europeia e de ICMPD. Mais um beijo, bom dia, caros ouvintes. Eu sou Paula Flanhoso, mas nosso programa Informar para Integrar, que na crioula informa para integra, já está no ar. E tema de hoje é movimento associativo de comunidade bissau-guineense residente em Cabo Verde. No programa de hoje, nós sabemos começa para falar de dia 21 de maio, datas que é celebrado o Dia de Diversidade Cultural para Diálogo e Desenvolvimento de comemoração de aprovação de Declaração Universal de Unesco sobre Diversidade Cultural no ano 2012, a qual determina que diversidade cultural é um patrimônio comum de humanidade. E em comemoração a essa data, a Alta Autoridade para a Imigração procede lançamento no dia 23 de maio, no dia 23 de número 12 de caderno intercultural, onde que vamos falar de imigração em Cabo Verde. Faz a seguinte pergunta lá, na escola secundária Bilo Duarte, na Palmarejo, na cidade de Praia. Caderno intercultural visa, informa e sensibiliza a sociedade civil, em particular crianças e jovens, sobre questões relacionadas com imigração e diversidade cultural, em contexto migratório, aumentando seu nível de compreensão sobre outras culturas e jura também dissipa estereotipos e preconceitos sobre imigração ou imigrantes. Esta visa também encoraja jovens a explorar benefício de riqueza cultural e oportunidade de aprender com diferentes culturas de forma a promover respeito mútuo, compreensão, convivência pacífica na pluralidade e também diversidade. Panhos têm acesso ao número 12 de caderno intercultural, que te pergunta se vamos falar de imigração em Cabo Verde. Nos consulta site e páginas de Facebook de Alta Autoridade para a Imigração ou Instagram também. Portanto, antes de no começar nosso programa, nos entrevista, eu estou a ouvir uma música de Justino Delgado com o tema Torroco. Nos ouvir e nos aprecia. Nabim
som na manhã. Ali nascemos para passear bairro coroas de noteira. Se boa na permitir, pena chunzo na bairro, passatura de chongo. Na cintura de gente só, de manao, de na chuprima. Na cintura de pubiço, cirurgenina. Delegao no pubiço grato, manoca na cuia burra de insulto. O chanjong Quintera, Francis Mandambique, cheque. Sirve para ter agenda de portfolio. O chana manda som de manang trinca. Sai de basca me tocam. Uma bisona com puto. Vai poder ter caldo de puto. Uma bisona enjujado de nada. E fica de menta. O chanjong Quintera, Francis Mandambique, cheque. Sirve para ter agenda de portfolio. Ai, o chana manda som de manang trinca. Sai de basca me tocam. Uma bisona com cato. Fica de temperança. Uma bisona comprada de nada. Fica de negociar. Papa meu amor é valia de gosto de açúcar. Se vizinho também firminga, adeus peso. Como de corpo se fa. Entra uma bota por sorte também. Escuta safa. Banheira conta como assim murtiu e não se vê. Se ferchão e não se cumbu. Ora se caminho. Ninsi bubanter da cimenti lá. Macumpu se cumbu. Ninsi bubanter da dubio. Anjujão se cumbu. Olomong tenga. Sicilian tunha pandex. O burung kiamangu kajukuku. Pesco no põe na balanço cabeça. Uma ina torque outro na minfeza. Dona Peralo. Outro na minfeza. Dona Peralo. Ita banca di naga bula kuku. Torson tirade popur para. Manera que vim som panoneli. Magito tem. Pano banquelo. Magito tem. Deus com mortos nasceu. Após com vivos na terra. A linha fiança falando. Na boa certeza, a linha fiança resolve de na boa maneira de pensar e ser. Olombo, olombo, olombo. Olombo, olombo, olombo. Teña, teña, teña. Teña, teña. Sicilia, Sicilia, Sicilia. Sicilia, Sicilia, Sicilia. Tunhan, tunhan, tunhan. Tunhan, tunhan, tunhan. Yo. Sicilia, Sicilia, Sicilia. Sicilia, Sicilia, Sicilia. Tunhan, tunhan, tunhan. Tunhan, tunhan. Exatamente, queridos ouvintes, no cabo de o Billy Justino Delgado com o tema Toronco. E não comunica nos ouvintes que hoje é celebrado o Dia de África, data que marca e celebra o Dia de Criação de Organização de Unidade Africana, OUA, com o objetivo de defender uma África unida, independente e emancipada, responsável por seu próprio destino. Também dados de inquérito à população estrangeiras e imigrantes realizado através de uma parceria entre a Alta Autoridade para a Imigração e o Instituto Nacional de Estatística, INE, no ano 2022, indica que entre 10.869 imigrantes
e estrangeiros residentes na Cabo Verde, 66% é proveniente de países africanos, correspondendo a 7.227 cidadãos, sobretudo de países de CDAO. Que os dados evidenciam participação baixa de imigrantes em associação ou grupos sociais, salvo os africanos provenientes de países de CDAO, que têm uma participação mais ativa em associação, grupos 150,4%, essencialmente na associação de imigrantes e religiosas. E justamente para não falar de participação associativa, não tem ali conosco hoje o senhor presidente da Associação Guineense Residentes em Cabo Verde, Dr. Osório Mango, ele que está também falando um bocadinho sobre a Associação Guineense Residente em Cabo Verde e partilha um pouco sobre Guiné-Bissau. Então, primeiramente, para não iniciar nos entrevistas, não está pedindo entrevistado para fazer a apresentação, seu nome, sua função, e também para fazer enquadramento de instituição representada e temas escolhidos. Caro Rádio 20, então começar para apresentar a minha pessoa, a minha Osório Mango, a presidente da Associação dos Guineenses Residentes em Cabo Verde. Concentra essencialmente nas atividades ali na cidade da Praia, ali que sede principal, mas no entanto não tem outras representações nas diferentes ilhas que compõem o arquipélago de Cabo Verde. Então, não também diretamente para nos entrevista. De acordo com dados, a maior comunidade estrangeira residente na Cabo Verde é nacionais de Guiné-Bissau, com 3.947 pessoas, que representa 36%, Portanto, então pergunta, Sr. Osório, quando foi fundada a Associação de Guineenses Residentes na Cabo Verde e caso também que é a razão para sua criação, qual que é a sua missão? Muito bem. Antes de responder propriamente dita a pergunta, permitem cumprimentar a senhora jornalista que fez inicialmente na minha abordagem inicial, agradecendo o convite feito para a alta autoridade no quadro desse programa, Informa para Integra. A alta autoridade tem vindo a fazer um excelente trabalho na promoção de integração de comunidades residentes na Cabo Verde. Pronto, para responder essa questão ali, para falar, a Associação dos Guineenses Residentes em Cabo Verde, também considera a sigla AGRCV, e resulta de uma fusão de sucessivos grupos ou associações que têm vindo a desenvolver também mesmo trabalho em prol de integração de uma comunidade. Desde logo não tem a AGRECAV, a SGI e não tem a MIGI. Portanto, todos os grupos e todas as associações foi fundado com o objetivo de promover uma integração plena de comunidade guineense residente na Cabo Verde. Esse que é o mote de criação dessa associação. As associações, aliás, que acaba para bem fundir não só, que hoje tem a sigla que não está denominada de AGRCV. No entanto, não tem ainda a terminologia que não usaram na sala de ASGI, né? Inclusive não tem uma equipa de futebol que representa a comunidade residente na ilha, mas no entanto tudo está trabalhando em prol de que é o objetivo comum, que é promover a integração efetiva de comunidade guineense residente na Cabo Verde, defendendo os seus direitos, particularmente direitos laborais. E dizer concretamente que Lebanhosa cria, qual que é a razão que Lebanhosa cria essa associação na Cabo Verde? Posso, mas como falar, na verdade, tem a ver com sentimentos iniciais de como era preciso promover uma integração e defender que próprio interesses de própria comunidade. Se não possível, grosso número de imigrantes que devem de Guiné-Bissau é constituído essencialmente para jovens, e jovens que estão procurando trabalho em diferentes setores, particularmente na área de construção civil. Na verdade, houve excesso de muitos empregadores, né?
que acaba para retirar aqui que direito do próprio imigrante. Portanto, esse sentimento de como é preciso, para além de trabalhar aqui aspectos legais, mas é preciso ter uma instância que é a associação para poder promover esse próprio direito e defender numa só voz esse direito. Portanto, foi esse sentimento que, desde os primeiros momentos, que o guineense demanda a Cabo Verde, torna visível essa necessidade de ter uma instância que acaba para congregar tudo que é preocupação, tudo que problemas, digamos assim, de guineenses no geral, para poder defender numa só voz e ajudar a promover essa plena integração. Esse é o objetivo. Toda associação tem seus objetivos principais estabelecidos. Assim, nós também temos, e mora igual que nós está fazendo, mora que nós está trabalhando para nós conseguir alcançar. Bom, na verdade, alcançando o objetivo numa sentada é tarefa tão fácil. Mas pronto, preconizando o objetivo, você conseguir trabalhar com vista a materializar aquilo que o dinheiro, né? Nós não temos estado a fazer, particularmente na referir à última direção, na qual teve privilégio e honra de presidir, não tem estado a trabalhar em articulação, né? Não cria estruturas no todo o bairro e de cidade de praia, sobretudo, e não está trabalhando em articulação com estruturas que estão em diferentes conselhos e ilhas de Cabo Verde, justamente para chegar lá onde são imigrantes guineenses, no sentido de se ver qual que se preocupação, qual que se problema, real problema, e fazer com que integra na comunidade residente e conseguir integrar de uma forma geral na sociedade cabo-verdiana. Portanto, esse é o objetivo, trabalhando essa meta para poder alcançar que nós tudo notamos é que uma plena integração em diferentes setores, em diferentes níveis, né? E qual que é a importância da associação em prol de melhorias de integração de comunidade guineenses residentes na Cabo Verde? Na verdade, a associação tem uma importância muito significativa. A associação é um elo de ligação entre fazedores de decisão, né, e propriamente comunidade. E a associação está permitir voz ou preocupação de grande número de comunidade chegar para quem está fazendo decisões ou que está tomando decisões. Portanto, essa que é a importância da associação. A associação está a servir como um mecanismo de traduzir, de levar preocupações de diferentes segmentos sociais para autoridades competentes que estão a tomar decisões em diferentes matérias que estão a compor a própria comunidade em causa. Não falar essencialmente de comunidade guinense. A nossa associação não tem estado a trabalhar com autoridades cabo-verdianas, particularmente que instituição que é alta autoridade, que é um instituto público, vocacionado essencialmente para a integração, promoção de integração ou de linhas políticas de imigração. Portanto, não tem estado a trabalhar em articulação permanente com esse instituto, no sentido de que preocupação, que problemas de comunidade, para autoridades competentes cabo-verdianos poder traçar linhas e traçar políticas públicas voltadas a próprio esse segmento populacional. Portanto, esse que no papel não está escrito, mas essa que importância de própria associação, essa que real existência, razão de existência de associação. E promover também interculturalidade, não é? Mas não está a falar dentro do próprio comunidade. Exato, e vou poder falar no cal que essa preocupação que imigrantes guineenses mais está leva para a nossa associação e que projeto a Associação de Guineenses Residentes na Cabo Verde tem desenvolvido para responder que é mesmo e preocupação. Na verdade, problemas, não estou a falar calcanhar aqueles de problemas de imigrante guineense tem a ver com documentação, né? Às vezes se torna um pouco fastidioso, vou falar documento e título de residência, essencialmente, né? Mas a mim que está resumindo aquilo só como um único problema, e tem outros problemas que nem sempre está sido à tona, não está para constatar vários outros problemas para além de questão de documentação. O maior problema que está a enfrentar essa comunidade tem a ver com problema de documentação, que é título
de residências. Paralelamente a isso, não tem aquele outro problema que tem a ver com o próprio integração local, né? É que assim, talvez, muitas das vezes, integrado socialmente. Tem a ver também, sobretudo, com o próprio perfil desse imigrante em causa, né? Quanto mais for nível de instrução de um imigrante, menor está a ser-se problemas de integração. Mas, no fundo, para resumir, na verdade, esses problemas candentes que a comunidade está dizendo, sempre questão de documentação, a título de residência, nesse caso que não referi. Outra coisa é questões laborais, questão de trabalho, pessoas às vezes ficam tanto tempo sem trabalho, até cria problemas a nível de se autossustento, né? Tanto é questões que a nossa associação não tem em pauta, não trabalhar juntamente com autoridades e em parceria propriamente dita com a embaixada, no sentido de poder minimizar esse problema junto de nossa comunidade. E a associação atua somente na cidade de Praia, onde está conseguindo articula e trabalha conjuntamente com outras associações de guineenses existentes em outros concelhos? Sim, como falei inicialmente, a nossa associação é a Associação de Guineenses Residentes em Cabo Verde. No entanto, não tem estruturas diferentes ilhas, que tem essa autonomia própria, e tem essa autonomia tanto administrativa como financeira, mas que acaba para convergir naquilo que é no linhas gerais, né? Naquilo que é no objetivo geral, né? Que promover, volto a dizer, a integração de uma comunidade e defender seus direitos, particularmente direitos laborais. Não tem estado de articulação, sim, senhor. Não tem a Associação de Guineenses Residentes na Ilha de Boa Vista, não tem a Associação de Guineenses Residentes na Sal, não tem na São Vicente, não tem ali na Santiago, na Santa Cruz e não tem na Somara. Tudo está trabalhando em articulação que estrutura ali na praia, nesse caso, que estrutura que a mim tem o privilégio de presidir nesse momento. Mas, como falei, não está articular, né? Não está articular, trabalhando naquilo que é objetivo comum e promovendo várias outras iniciativas com vista à melhoria contínua de qualidade de vida de nós concidadãos que colhem Cabo Verde para viver. E o que guineenses deve fazer para ser membro de associação e contribuir para iniciativas e projetos existentes? Na verdade, o guineense tem que procurar associações. Como falei desde logo, na cidade de Praia, né, particularmente, não cria condições de cada bairro ter um representante da associação. Todo cidadão guineense que está interessado em fazer parte, embora não está conciliar, é muito importante ser inscrito, fazendo parte de uma organização comunitária, que é a associação, e para poder levar essa preocupação e a associação também para poder defender esses direitos e tentar promover essa plena integração na Cabo Verde. Portanto, todo guineense pode inscrever na associação, sim. Inscrição, então, gratuito, tem uma ficha para preencher, por entrega uma fotografia, inicialmente para constar no processo, depois nós podemos solicitar mais uma fotografia aqui para emissão de próprio cartão. Infelizmente ainda não tem estado a emitir cartão, mas é um trabalho que nós não fazemos, acreditando na breve trecho, nós não temos possibilidade de dar tudo que inscreve esse cartão, para identificá-lo enquanto associado, e nos diferentes bairros não tem estrutura. Naquele outro conselho, ainda fazer o mesmo trabalho, tudo guineense pode deslocar para onde que as estruturas das associações estão, fazer essa inscrição e participar, sobretudo, nas reuniões, participando nas reuniões, assim você pode informar melhor para você qual tipo de direitos, qual tipo de deveres, nas diferentes conselhos e diferentes ilhas que você está. Tudo isso numa perspectiva de promoção de integração. Portanto, inscrição, se vamos falar, é gratuito, não tem cota, dependendo de cada estrutura, não can unificar ainda, não trabalhando aqui questão de unificar, mas esse que é o cenário. Qualquer guineense, na qualquer parte que você puder, contactar a estrutura da associação e fazer inscrição. E a atuação de nossa associação tem engloba apenas imigrantes oriundos de Guiné-Bissau? Bem, essencialmente, mas não está resumir apenas na abordagem ou na intervenção
apenas na comunidade. Recentemente tive uma experiência de articular com o presidente da Associação de Senegal no sentido de resolver um problema de um senegalês, não é? Então isso está mostrando como a nossa intervenção que está resumir essencialmente no âmbito de nós cidadãos, mas aquilo aqui no propósito, aquilo aqui na natureza, defender direitos e promover a integração de nós cidadãos que é guinense. Mas fazendo parte de uma comunidade comunidade africana, digamos assim, residentes na Cabo Verde, membro de PCA, que é plataforma, né, que está congregando tudo aquilo que outras comunidades, não tem estado, não tem interagir, não está articular e não está fazer trabalho de complementaridade. Então, que ela acaba no âmbito acaba para extrapolar apenas a comunidade guinense, não acaba para envolver na resolução de problemas de outras comunidades que não está considerando não ter mesmos problemas, né? O problema praticamente é comum. Então, a atuação que acaba limita ou resumir apenas na comunidade guinense. Não tem estado a fazer outros trabalhos paralelos e ajudando também outras comunidades. Exato, não está fazendo uma curta pausa também para não ver ouvir nosso momento musical onde não tem tabanca jazz com o tema Afitere. Nós ouvimos e já no retoma nosso programa. Chega ontem, o misti toma conta de casa. Bossa de guito, armazém, vida que tem de bindi. Punta seco, punta sonhamba, punta nuno, a veteré. Chega ontem, o misti toma conta de casa. Bossa de guito, armazém, vida que tem de bindi. Punta seco, punta sonhamba, punta nuno, a cumbe sabe. Ochan lava sacos, bom no juba. Gosto de limpo, bom misti toma conta de ela. Ochan lava sacos, bom no juba. Doce de limpo, bom misti toma conta de ela. Captudio com você e bata nhongi nhongi sirabada. Ire di goi, amico tem diritto na amica lá. Ire di goi, amico tem diritto na casa. Di battaglia alza, si pitu, si vi son kuma, amico ten diritto na amica là. Ire di oi, amico ten diritto na casa. Upinnan che pitu, uriva marciare. Upinnan che pitu, torno arriva marciare. Upinnan che pitu, uriva marciare. Upinnan che pitu, torno arriva marciare. Affettere, na cama di mona. Affettere, colchão de palha. Affettere, na cama de mola. Affettere, colchão de palha. Ah,
o binman que pito torno riva marciare, affettere na cama di molla, affettere colchão di paglia, affettere na cama di molla, affettere colchão di paglia. Exatamente, queridos ouvintes, já no retoma nosso programa Informar para Integrar, que na crioulo informa para integra. E no cabo de hoje, uma música de Tabanca Jazz com o tema Afiteré. Então, no Totona passa para nos entrevista, tá falando, mas é sabido que únicos desafios enfrentados para imigrantes na Cabo Verde tem a ver com regularização de permanência, sendo uma preocupação partilhada também para imigrantes oriundos de Guiné-Bissau. Pois é que a Associação de Guineenses Residentes na Cabo Verde tem feito em articulação com entidades nacionais para ajudar a comunidade guinense a conseguir regularizar sua situação de permanência. Bem, em relação às matérias, como eu falei, questão de documento, particularmente título de residência, é calcanhar daqueles de não comunidade. Mas o grande problema à volta dessa questão tem a ver com informação, não é? Já agora, vamos aproveitar outra vez para parabenizar esse programa que informa para a Integra. O que está acontecendo em Mangarbias que não com cidadãos? Porque lei é claro, às vezes a gente chega, botei num período que, de 90 dias, né? Caso o cidadão, em espaço de CDO, decide permanecer no país, nesse caso Cabo Verde, e tem que solicitar um visto de residência junto à Direção-Geral de Estrangeiros de Fronteira. Mas o que está acabando para acontecer? Às vezes a pessoa também está entra, em que condições, não sei como não está entra, mas que está conseguir cumprir que prazo mínimo que lhe pede esse título, cartão não, digamos assim, visto de residência, né? Que está permitir permanecer por algum tempo. Se bem decidir na fixa residência, ele está fazendo que procedimentos legais que está solicitando informação junto de IDEF, anexando um conjunto de documentos, solicitando a residência, né? Agora, o que está acontecendo? Nos cidadãos, às vezes, está bem, como falar, está a entrar, está numa situação acaba para ficar numa situação de ilegalidade, porque ultrapassa aqueles ditos 90 dias, que é 3 meses, é que procura resolver o problema através de solicitação de visto de residência, que visto que está permitindo permanecer, depois que para tratar aquelas outras peças documentais, e está ficando numa situação de irregularidade, né? A hora que bem vai para solicitar aqui peças documentais, aí está careta com multa, muitas das vezes, é que está a ser uma situação que está a tomar para normal, não é? Que por paga multa, etc. Ou mesmo tentando regressar ao país por algum motivo,
na serviços estrangeiros fronteira, acaba para aplicar aquela multa porque está na situação ilegal algum tempo dentro do território que a lei te permite. Mas a volta da questão, na volta falei, tem a ver com informação. Então, uma das apostas dessa direção na qual eu presidi, e vai trabalhar junto de comunidade sobre esse aspecto ali, conhecendo normas do país, assim nós pode criar mecanismo para nós não se integrar. Ora que temos peça de identificação em dia, o título de residência ou visto de residência, está assim, pronto, está tendo tudo condições normais de para exercer outras atividades que te permite o sentir bem integrado. Portanto, essa questão ali, e muitas das vezes, falta de informação que na comunidade acaba para ter. Então, não leva em consideração, não trabalha sempre em articulação com autoridades competentes para ajudar a divulgar critérios de entrada, permanência e solicitação de residência no país, nesse caso, Cabo Verde. Exato, e na sequência, Guiné-Bissau tem uma representação diplomata no país, cujo sem instalação está fortemente associado à preocupação de responder adequadamente à necessidade de ser diáspora ali estabelecida. Então, a pergunta de que tem sido a articulação entre a associação e a embaixada na busca de solução para problemas que a comunidade tem enfrentado ali. Bom, na articulação que a embaixada particularmente essa nova direção é excelente na medida que não construí ainda essa relação, que não acredita em ser uma relação sólida. No fundo, a nós se uma que falei que conceito de Estado e nação, a nós é uma espécie de nação, ela embaixada surge numa necessidade de porque não está ali, não é? Portanto, acredita não traça um conjunto de mecanismos que te ajuda para promover a plena integração de na comunidade. Na relação é bom, na relação é muito bom. A nós uma espécie de complementaridade de ações de embaixada, né? Não tem estado a trabalhar em estreita articulação, na tentativa de resolver problemas de na comunidade. A título de exemplo, já não constitui uma proposta de parceria que não acredita não discutir em breve trecho para não poder materializar em um instrumento que está permitindo no trabalhar, que está dando mais alcance de penetrar junto de na comunidade para poder resolver que real problema. Na verdade, tem assuntos que está extrapolar a própria associação, né? Organizar uma diplomacia junto do país de acolhimento, organizar uma tomada de decisão já que está ser a associação em si. Então, a nós não tem que recorrer a uma entidade oficial que é a embaixada para ajudar junto de Estado ou de governo de Cabo Verde na resolução de determinadas questões mais complexas, né? Portanto, e nesse sentido, quando acreditamos na articulação estando bom, não pode melhorar ainda, né? Para poder dar resposta à necessidade que na comunidade está sentindo, porque é uma das razões de existência de embaixada ali. Exato. Já o senhor já refere ali que a relação com a embaixada é boa. Agora aqui Moldes tem estabelecido relação de nossa associação com outras autoridades públicas cabo-verdianas. Mora que nos caracteriza e situação e qual que tem sido o principal domínio de articulação e cooperação com outras entidades públicas cabo-verdianas. Bom, a nossa relação com entidades públicas cabo-verdianas é praticamente com a alta autoridade, não é? A alta autoridade acaba para ser que grande parceiro de associações de imigrantes que estão na Cabo Verde. Portanto, é um instituto que vocacionado para trabalhar essencialmente nessa matéria. Desde logo, está para dizer, excelente trabalho que a alta autoridade tem vindo na fazer em prol de integração de comunidade e de traçar políticas mesmo públicas à volta desse segmento populacional que foi Cabo Verde para vir. Portanto, a nós na articulação e mais em uma espécie de cooperação, né? A alta autoridade, tendo em conta o Instituto vocacionado para trabalhar aqui imigrantes, está desenvolvendo um conjunto de projetos na qual tem sérias associações para poder implementar aqueles projetos. E muitas vezes também associações identificando problemas acaba para propor à alta autoridade um certo projeto para executar, né? Ou para financiar para poder executar. Então, um exemplo a nós enquanto Associação dos Guineenses
e não tem estado a trabalhar também em articulação com outro grupo, outra associação, que é a Associação de Estudantes. A título de exemplo, nós desenvolvemos um projeto também que visa mesmo a integração de imigrantes e projeto de alfabetização desde 2013, né, que financiaram para a alta autoridade, e foi um sucesso com um tremendo impacto na vida de pessoas beneficiadas. Portanto, não está articulado mais com altas autoridades, numa perspectiva de cooperação ou de complementaridade de suas ações, não é? Porque a alta autoridade tem estrutura que permite conseguir articular com associações, intervindo lá onde é necessário. Paralelamente à alta autoridade, também nós não temos parceiro que DF, não é? Direção Geral de Fronteira, que não tem estado a articular com eles. Recentemente nós fazíamos visita nesse quadro de regularização extraordinário, tendo em conta alguns problemas que houve em relação à emissão de títulos de residência. E foi uma reivindicação na comunidade, aliás, que solicita esse título, que é capaz, que conseguir tomar a tempo. Então, juntamente com a embaixada, não teve feito diligência junto de alta autoridade na Direção-Geral de Fronteira, de que não vai inteira de qualquer problema, qualquer real situação de que título de residência que foi emitido, mas que chega na mão de que se não. Portanto, eles também um dos parceiros, que é parceiros governamentais, que não tem estado a trabalhar com ele, a mim particularmente com o diretor, não tem estado a comunicar de forma muito aberta, muito franca e muito institucional. E outro parceiro também, se não possível, não tem mulheres também que ali, como migrantes, né? Então, tem um conjunto de preocupação à volta de próprios mulheres. Já recentemente desloca para CICIEC, onde que não lança uma ideia de uma parceria, né, para poder trabalhar aquele aspecto voltado essencialmente para não mulheres, integração de não mulheres, que mulheres imigrantes têm essa particularidade. Portanto, esses parceiros de primeira linha que a associação tem estado a articular com ele, com vista à promoção de não integração. Exato. Promoção e proteção de direitos de mulheres imigrantes é um dos requisitos fundamentais para a construção de uma sociedade mais inclusiva, sendo essencial trabalho, desafios, necessidade e aspirações inerentes à integração, já que, comparativamente, homens muito ainda só encontram espaço de alguma invisibilidade. Dado aquela comunidade guinense na Cabo Verde conta com um número expressivo de mulheres, então não te pergunta se tem sido feito e se tem alguma participação feminina na nossa associação. E acho que aquela que o senhor acaba para referir a bocado. E que políticas nós temos feito, nós temos direcionado atualmente, adotaram para promover a integração de mulheres imigrantes guineenses? Sim. Praticamente em que para tocar nesse aspecto ali, assuma que não referi a bocado, mulheres têm essa particularidade, né? Tem essa particularidade, não se vê rosto de imigração essencialmente masculina, mas devido a alguns fatores, mulheres acabam para fazer parte de que comunidade também que acaba para emigrar, outros também para viver de reagrupamento familiar, outros também mesmo com melhores condições de vida de Cabo Verde para viver. Tem essa particularidade. A nós, desde que não toma posse, enquanto nova direção, não tem essa preocupação na promover a integração também de mulheres, promover essa participação na lugares de tomada de decisão, através de associação, não é? É só a título de exemplo, logo no primeiros momentos, depois de não tomar posse, não visitou um grupo de mulheres que chama Juntamon. É um grupo extremamente coeso, um grupo bem organizado, de que não inteira, né, de seu funcionamento, qual que é a preocupação, como é que está trabalhar, seu dia a dia, como é que está labutando esse espaço, forma de ganhar pão, né, rendimento dia a dia. Então, não constata uma rede forte de solidariedade na seio de mulheres. E também não tem grupo cultural que raiz de minha terra, que essencialmente de mulheres, né,
também que é mesmo o propósito de interajuda, de tentar promover se autonomia, tanto financeira como próprio a nível laboral, né? Portanto, essa é uma preocupação que não tem desde as primeiras horas. E a nós não tem estado na trabalhando que questiona. E tem outra coisa que é importante destacar ali. Mulheres, para além de tentar fazer esse trabalho de autoempoderamento, mas mesmo assim acaba por sofrer com uma certa estigma para parte da própria sociedade. Então, não visita que não fazem e segue justamente nesse sentido, vai inteira que mecanismo que não pode promover junto de nossa comunidade, particularmente mulheres, para poder defender seus direitos e promover essa inserção plena, não é? No lugar-chave de tomada de decisão e de empoderar eles mesmos. E não sei como a nossa sociedade é altamente machista, particularmente Guiné-Bissau, não é? Não tem aquela cultura de ser homem, que muitas das vezes está em causa direitos de mulheres, né? Então, não preocupação é essa, tentar levar que preocupação junto de que mulheres vão ser isso como há mecanismo, por exemplo, que houver tem a lei de VBG e que houver tem a política de igualdade de gênero. Então, tudo que componentes, tudo que mecanismo não me se transportar para não mulheres apoderar de aqueles instrumentos para poder fazer eles com que a ser integrado e a ser muito bem aceito socialmente. Portanto, esse que no trabalho que não tem estado na fase não foi anunciado como tem linha de denúncia para parte de violência baseada no gênero, um conjunto de instrumentos e política que o governo desenvolveu à volta de mulher. Então, mulher imigrante também tem essa particularidade que tem que levar em conta nesse mesmo molde, tendo em conta e residir na Cabo Verde. Essa que não é preocupação, não tem estado na trabalhar, articulando com institutos que estão a trabalhar em volta dessa matéria, para hoje assim não mulheres também se encaixaram na mesma barco. Um problema comum na seio de associação tem a ver com dificuldade no acesso a fundo para materialização de ações previstas na planos de suas atividades. Até que ponto esse condicionante tem condicionado a atuação dessa associação e qual que tem sido fonte de financiamento de associação? Mora quem usa recurso para apoiar imigrantes. Bem, na verdade, é um calcanhar daqueles. Não tem dificuldades, né, no acesso à captação de próprios fundos que provavelmente existe, está por aí, mas está falta de recursos humanos, ou como fala, capital humano, né, para poder transformar que recurso em benefício do próprio na comunidade, as necessidades que no dia a dia está assim. Não trabalha mesmo naquela questão também, não trabalha naquela questão. Não tem um parceiro, não tem parceria, aliás, com a alta autoridade, no sentido de acreditar, não promover um encontro onde que passando algumas técnicas ou na poder ajudar em termos de capacitação de nós membros, na possibilidade de conseguir produzir ou identificar problemas, transportar aqueles problemas num projeto para poder mobilizar fundos para a associação funcionar. Então acreditamos na fazer uma deslocação dentro em breve, no sentido de solicitar essa capacitação técnica, né, para parte de alta autoridade, no sentido de criar um ambiente capaz de despertar e tentar captar fundos já onde está. Não tem condições para isso, não tem mangas de rapaz, mangas de elementos, digamos assim, na organização, que poder adequar uma ferramenta que esta conseguir dispor para outros patamares, conseguir angariar fundo através de projetos. É uma preocupação e um problema, está a admitir um problema que as associações têm, porque, repara, a nível de cota, que contribuições que está funciona, pessoas têm dificuldade na conseguir pagar aquela cota, e a associação que está conseguir dar resposta às necessidades comunitárias, apenas vivendo de que receita ou recolha de que cota, que está conseguir funciona, nem organizando-se ou executando-se planos de atividades. Não tem grande problema na pôr em prática
planos de atividade. Na papel isso próprio, já agora, não tem um conjunto de planos de atividade, já que não traça queria ser materializado já nesse meado, mas não está conseguindo pôr na prática porque nunca tem recursos disponíveis, isto não é para pôr. Qualquer plano de atividade que vai para fazer, tem que fazer um pequeno orçamento, tem que fazer um mini projeto, para submeter a parceiros para onde isso está executar aquele plano de atividade. Então, você acaba para funcionar como se fosse um coisa. Você acaba para gatinhar em termos de execução de que você traçar, que ideias que você tem materializado, que você tem elencado no plano para poder materializar. Essa é uma dificuldade, não está a admitir, não tem que trabalhar fortemente, não acredita parceiros, não vai ser solidário, não vai ser mesmo envolvido, né, na tenta ajudar para associações sair de que buraco em termos de execução desse plano de atividades que é da atração. De acordo com dados provisórios de inquérito levado a cabo pela Autoridade para a Imigração, juntamente com o INE, a população imigrante no ano passado, a maioria de imigrantes na Cabo Verde e está sente bem integrado. Então, não está considera também que a comunidade guineense também está sente bem integrado dessa forma ali? Sim. A nós é uma das comunidades que não está considera muito mais bem integrado, né? Desde logo não tem que facilidade, não tem um laços culturais muito forte, muito ligado, muito coeso, digamos assim, que Cabo Verde. Então, que ela está facilitando de que maneira está potenciando a integração mais rápido, né? Não está sentindo mais integrado comparativamente a outras comunidades que têm barreiras, sobretudo linguísticas e culturais. O guineense não é o caso. O guineense facilmente está conseguindo, tendo em conta a facilidade linguística que tem, alguns traços culturais semelhantes de Cabo Verde, então plenamente acaba para sentir integrado. Portanto, a mim está considerado muito bem integrado, não está considerado que cidadãos de Guiné-Bissau na Cabo Verde são muito bem integrados. Não obstante, tem outro caso devido ao próprio perfil do imigrante, né, que acaba por ser um condicionante a essa integração. Ora que o imigrante tem limitações, ora que o imigrante é muito mal instruído, e que tem instruções, sobretudo instruções básicas, né? Não fala instrução básica, a pessoa que é analfabeto, que se escreve, que se lê, então tudo isso acaba por dificultar se acesso a serviços e está ficando de uma certa forma limitado. Então aquilo acaba por fazer que a pessoa fica à margem de que a própria comunidade de que está inserido. Então aquilo não está falando pronto, e está integrado no corpo todo, né? Portanto, esse é um dos condicionantes, mas do grosso número, ou de grosso modo, na comunidade guinense, está considerada uma comunidade que está muito bem integrado na Cabo Verde, muito bem integrado e muito bem acolhido. E caso que as iniciativas de associação para incentivar a participação política e comunitária de imigrantes, como, por exemplo, participação na eleição voluntariado e outras atividades comunitárias? Bem, não tem estado a fazer mangas de ações, né? Não está desenvolvendo mangas de ações, está elencando no plano de atividade e justamente nessa linha ali de promoção de integração, promoção de participação tanto política como cultural. Falando de política, participação política, não se vê como a comunidade estrangeiro residente, né? Cidadão estrangeiro residente e tem um direito de participar nas eleições autárquicas, né? E tem essa possibilidade de voto, né, para câmaras municipais. Muitas das vezes não consideramos que está a poder ter instrumento de participação, né, política, que participando na eleição. Mas é um trabalho que nós, enquanto associação, está acreditando não massificar mais, desenvolver, né? Porque hora que a comunidade não participa politicamente, e acaba para condicionar decisores políticos não uma certa tomada de decisão. Então aquilo é fundamental. Assim você acaba para cobra, né? Digamos assim. A hora que você não participa, você tem esse mecanismo. Portanto, esse é um elemento muito importante que é preciso não divulgar junto na comunidade, como você tem possibilidade, assim, você tem direito de participar na eleição, tem direito de escolher quem não governa o município,
Assim que no fim de 4 anos vou poder exigir se cumprir isso ou isso mais aquilo. Portanto, é fundamental esse no papel, né, enquanto associação, divulgar essa informação, consciencializa a pessoa, mas importante, né, importante sim, para ir votar, para colher se presidente de Câmara. É um mecanismo muito importante, pessoas às vezes que estão terá proveito dela. Portanto, esse é um trabalho que nós desenvolvemos junto de nossa comunidade. Eu estou a fazer uma curta pausa ali para não ouvir nosso momento musical, onde goste no tapassa a ouvir Maio Copé com o tema Ndingue. No ouve ali, não aprecia e não volta já já. Manjuwa
Ayo Teresa, ayo Irene, Exato, no Cabo de Obili, Maio Copeco tem Mandingue, que no Cabo de Sebe me fica sozinho, solitário. Ou seja, fica em missão. E queridos ouvintes, já nos está na nossa terceira e última parte de nosso programa e não também logo para a entrevista, tá falando que Guiné-Bissau é conhecido por ser um país grande, com grande diversidade cultural e étnica. Esse país tem aproximadamente quantas etnias e modo que essa diversidade contribui na sua riqueza? Bem, Guiné-Bissau, na verdade, é constituído por cerca de 30 etnias, mas entre 30 etnias tem aqueles mais numerosos, né, que nós destacamos, né? Caso de Pepel, Fula, Mandinga, Balantas, Manjacos, etc. Pronto. Essa diversidade, né, étnico, né, e aquilo que reforça que componente que não estou falando, que riqueza, né, de Guiné-Bissau em termos de dança, artístico, né, gastronomia, cultura, etc. E que está contribuindo de que maneira para valorizar no cultura. Essa riqueza que não está falando, Guiné-Bissau é rico e graças àquela diversidade étnica que o país tem, né? E pegando nisso, em termos de gastronomia, quais que são os principais pratos típicos de Guiné-Bissau? Bom, pratos típicos de Guiné-Bissau, os famosos, né? O tenecalo de Cheben, né? Cheben, não estou falando Cheben. O tenecalo de Mancara, também muito sabe apreciar o mesmo na Cabo Verde. E também não tem siga é um prato típico também de Guiné-Bissau. Não tem caldo branco, aliás. Não tem até cafriela, né? Limão, malgueta. Então, esses que pratos mais ou menos típicos, né, de Guiné-Bissau, mas estou consumindo e mais destacado, né? E que as mal sabe também. Mas sabe, exatamente. Exato. Mas sabe. Já pegando na gastronomia, não te pergunta também, Carlos, que os principais ritmos musicais de Guiné-Bissau? Bom, não tem gumbé. Gumbé é o principal ritmo, mas gumbé no fundo é uma fusão de vários tipos de ritmos étnicos, nesse caso, né? Tradicional étnico. Porque não tem que diversidade étnica, cada um tem esses ritmos, né? Balanta, por exemplo, tem brosca que toca, butene mandinga, ou fula tem aqui balafão, né? Que é instrumentos tradicionais daqueles grupo étnico. Então tudo isso acaba fazendo que a fusão não tem que não conhecemos como no Gumbe, né? Gumbe de Guiné. E nós é bom na vaga, não, muito bom. Menos a mim. Tá aprendendo. Menos a mim. Então, e mora que a associação tem ajudado imigrantes a preservar suas culturas e tradições enquanto se adapta no país de acolhimento. Você continua a fazer as danças, os pratos gastronômicos. É um aspecto muito importante, essa pergunta própria é pertinente. Aliás, foi uma preocupação. Recentemente foi convidado a um tema na comemoração do aniversário de um dos grupos culturais que acompanham a comunidade ali, que é Raiz de Minha Terra, né? Então, ressalta esse aspecto ali de preservação de que não é identidade cultural. E esse grupo tem estado a fazer um excelente trabalho nessa perspectiva ali, de conseguir preservar que não tradições e nos traços culturais, ensinando desde logo meninos, né? Fazendo uma coreografia para crianças, né? Que elas se assimila, que danças, que prática. Então, aquela é forma de preservar aqui na identidade. Porque o próprio diáspora, né? Comunidade, né? Estrangeiro, ele está constituindo uma reserva, tanto cultural como econômica. E que não só que reserva econômica que
sempre nota olha imigrantes, nesse caso, no diáspora, mas e reserva também cultural, porque está conseguir preservar que essa identidade que está bem, que muitas das vezes nem sempre é fácil, porque você acaba para entrar naquele fenômeno que nós chamamos de aculturação, de que tem entre outras formas, outras tradições de países que bobin residem nela. Mas pegando nesse componente de preservação é fundamental. Então ressalva aquele aspecto ali e estimula mesmo que o grupo para continuar trabalhar nesse sentido de preservar aquilo que não é identidade, porque aquilo é que está diferenciando de outro gente, aquilo é que não é cultura, né? Aquilo é que está diferenciando enquanto seres, enquanto povo de coisa. Então esse aspecto é fundamental. E também, paralelamente ao grupo cultural que raiz em terra, tem a base em terra também que te divulga a cultura de Guiné-Bissau, um grupo extremamente coeso, organizado. Também, então, isso tudo está mostrando como, apesar de não sair na Cabo Verde, mas não continuam praticando manter traços culturais que te identificam enquanto guinense. Não tem aquele outro grupo que de um tamanho, como falou o bocado, essencialmente constituído por mulheres, eles também toca esta veste em termos de trajes tradicionais, está apresentando os eventos, então tudo isso preserva aqui que não é identidade cultural. Então a associação tem só para estimular, para tentar trabalhar naquele aspecto ali e continuar para caper aquele laços. E na nossa associação hoje nós está fazendo algumas atividades para comemorar o Dia de África. Sim, por acaso, esse ano tem uma particularidade. Houve 2 instituições que decidiram celebrar essa data tão importante. Já agora, aproveitar para parabenizar a África, Mamãe África, né? Faz mais um aniversário de criação, né? De organização. Na verdade, assim, esse ano tem mangas de instituição. Não estou falando crioulo, né? Manga de instituição. Que decidiu comemorar o Dia de África. Desde logo, a Câmara Municipal, numa parceria com o Presidente da República, na semana passada não estava envolvido, a associação acabou para envolver naquela atividade tudo. Não estava envolvido mesmo na Palácio de Presidência da República, não se celebra dia 25 de maio, antecipado, né? Porque o evento acontece dia 20. Mas tudo no quadro de comemoração do Dia de África, de que a Associação de Guiné também está integrado através de uma plataforma, que é a plataforma das comunidades imigradas. Não acaba de passar membros dentro da própria atividade, participando ativamente. E, paralelo a isso, nós estamos envolvidos também na atividade que promovido para a Universidade de Cabo Verde. Daqui, se calhar, sensivelmente, nessa hora mesmo, já está de cor aquela atividade, né? Também na UNICV, na quadro dessa comemoração, que a associação foi convidada. Aliás, membros da associação, alguns representantes estão lá, assistem a esse evento, quadrado nessa atividade. E tem grupos que organizam também, que grupo cultural, salvo erro. Então, e tem N atividades que a associação acaba para envolver, tirando a associação própria, que é iniciativa própria de comemorar Dia de África, mas sim envolvendo na comemorações institucionais que na decorrer ao longo dessa semana até dia de hoje. Na saída de Abocaro, na vai direto para o UNICEF participando nesse evento também em comemoração no Dia de África. Mas acredita para ano, né? A associação pode ter iniciativa própria de fazer algo voltando à própria comemoração de data. Exato. E, senhor Osório, tem alguma consideração a fazer, algum conselho para pessoas que estão ali, residentes na Cabo Verde, e também, e onde que fica situado a associação ali na praia? Muito bem. Pegando nesse último, onde que fica situado a associação, na verdade a associação tinha, há bem pouco tempo atrás, um sítio social, tem uma instalação física na várzea, mas devido a alguns constrangimentos, algumas inconveniências, digamos assim, se ele acaba para ficar, torna disfuncional.
Portanto, é a nova direção na qual eu presidi, não tem na carteira, não é? É necessidade de encontrar um espaço físico para poder congregar no trabalho, né? Para não ficar de forma dispersa. Já agora, eu aproveito esse microfone e agradecer a Câmara Municipal da Praia, através de delegação de Praia Sul, né? Concedindo um espaço, né? Concedindo um espaço no edifício que funciona a delegação, através de vereador também, que me está agradecendo nesse microfone aqui, Fernando Pinto, de que não vai passar a funcionar, não vai passar a funcionar no série, naquele espaço, um espaço que não vai ser partilhado com outras organizações, mas essencialmente a Associação de Guiné-Bissau não vai passar a funcionar. É tudo que me essa informação, que me tem alguma orientação, algum encaminhamento para essa situação, para esse problema, não é? E está dirigir para aquele espaço, e está tendo tudo encaminhamento, tudo informação à volta de associação. Na outros conselhos, a gente acredita também a mesma coisa. Santa Cruz tem um espaço físico, Boa Vista tem um espaço físico, Sal não tem informação, mas a Câmara também disponibiliza um espaço para eles, mas, no entanto, a gente está toma informação através de representantes, que presidentes local, e somar também já identificado o espaço, que não tem um espaço físico, um sede, para poder orientar e encaminhar na comunidade, para eles que ferramentas necessárias para promover eles para essa integração. A nós, a partir do próximo mês, a gente acredita, se tudo correr direito, não sei como isso funciona no espaço, como acabou de anunciar, que a Delegação Municipal de Praia Sul está ficando na Chara Santo Antônio. Não vai estar funcionando de 8 até 4 horas de tarde, não é? Não tem um pessoal que não está lá, que não atende pessoas, pode fazer atendimento via telefone, pode fazer atendimento presencial, justamente para informar na comunidade sobre seus deveres, seus direitos e para promover aquela integração, né? Aquele que propósito de ter aquele espaço físico, porque se nunca tem espaço físico, a pessoa que está assim que não encontrou. Às vezes só para telefone, ouvi falar para ali, para lá, e fica meio complicado, meio difícil harmonizar que esforço, que trabalho que não ser feito. Então, terminar para falar tudo em conterrâneos que estão em diferentes ilhas e concelhos de Cabo Verde, para não continuar a ser que cidadãos, que comunidade, que tanto está falado dele, comunidade trabalhadora, comunidade muito responsável e comunidade que está de exemplo de cidadania. Então, esse que é apelo, para não continuar nessa linha, para não desviar essa trajetória, né? Para ser irreversível, né? Então, não está acreditando problemas que não está tendo, dia a dia, não está conseguindo ultrapassar, trabalhando, informando, né? Sobretudo, munindo de informação, não está poder tem respostas para o problema. Muita pena também participação, sobretudo. Quem que está na sala, para participar nas reuniões de sala. Quem que está na Boa Vista, para participar nas reuniões de Boa Vista. Quem que está na praia, para participar nas reuniões de associação na praia. Quem que está na Somália, para participar. Só participando, não está informando, que não está por exigir também, não está por ter informação sobre o que é real problema que outros não passam, ou que nós também não temos necessidade de pôr na mesa para ajudar a resolver. Portanto, esse que é apelo a irmãos que estão a ouvir nesse momento. Obrigado. Bem, antes de não ficar, aproveitar esse microfone para agradecer o excelente trabalho de alta autoridade para a imigração, particularmente na pessoa desse presidente, que é a doutora Carmen, que tem estado junto com sua equipa, não é? E tem estado desenvolvendo um excelente trabalho com vista à promoção e integração de nós irmãos que colhem Cabo Verde para viver. Agradecendo também a rádio, né? Comunitária Voz de Ponta d'Água, pelas possibilidades, as oportunidades que dão para um papel um bocado sobre na associação, no plano, no projeto, etc. E tal, para agradecer a atenção dispensada para o jornalista. Então, essas que considerações finais que me se deixam. Muito obrigado. E antes de não terminar nosso programa de hoje, mando um cumprimento de forma especial a todos os imigrantes estrangeiros nacionais
de países africanos residentes na Cabo Verde, com forma de assinalar mais um mês e de celebrar Dia de África. E para fanhos também, queridos ouvintes, Majano Tiga, fim de nosso programa Informar para Integrar, que é apresentado mensalmente na quinta-feira, 9h30, com reposição domingo durante a hora da comunidade africana. Eu te agradeço nosso convidado de hoje, entrevistar o Sr. Osório Mango, ele que é presidente da Associação de Guineenses residente na Cabo Verde, para a presença e esclarecimento sobre o movimento associativo de comunidade bissau-guineense na Cabo Verde. Portanto, nós fica direito, queridos ouvintes, continuação de um ótimo dia. Até lá, nós fica só com música que nós que pede, e uma música de Mamãe África que nós também ouve logo a seguir. Até lá, bye! Informar para integrar. Informa para Integra é programa que tem como objetivo informa e integra imigrantes sobre seus direitos, deveres e serviços na sociedade cabo-verdiana. Informar para integrar. Ali na rádio comunitária Voz de Ponta d'Água para você tudo de imigração. No ar, programa Informar para Integrar. Informa para Integrar.